vizinhas! Bom dia, bom dia, bom dia! E olha quem está de volta! O nosso acordar da vizinha! Aquele momento especial que a gente traz cor, luz, vida, sentido, direcionamento, energia boa para o nosso dia. Coisa linda! Tava com saudade de vocês, maravilhosas! E aí, curtiram o acordar lá no nosso WhatsApp a semana passada? Uma vez que não consegui estar aqui com vocês. E bora começar o nosso acordar de hoje, naquele clima nosso que a gente adora. Início de mês, faltam 2 meses para finalizar o ano e a gente pode fazer desse ano de 2025 o ano mais incrível da nossa vida, se a gente fazer os ajustes necessários. Bom dia, Aline, bom dia, Jace, coisa linda vocês por aqui. E vamos lá, hoje a gente vai inspirado em Café com Deus Pai, falar sobre o caminho da transformação. E a gente está iniciando um novo mês, uma nova semana, que a gente possa, a partir deste momento, assumir o caminho da nossa transformação. E aí ele traz o seguinte: enquanto você fugir dos problemas, nunca haverá solução. Vizinhas, essa frase, ela é uma frase poderosa, é uma frase da mulher adulta. Enquanto você fugir dos problemas, nunca haverá solução. Sabe por quê? Porque é nesse processo de você viver o problema, de você entender o para que você está vivendo esse problema, que você vai viver a sua evolução. Então, você sabia que perguntar pode ser muito importante? Nós não aprendemos a perguntar, nós aprendemos a decorar. E quando a gente entende que o caminho, ele é a pergunta, se eu perguntar, a começar a perguntar para quem? Para mim. Se eu perguntar, as respostas elas vão vir. Acontece que a gente aprendeu a decorar. E aí as pessoas falam a gente sim, 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 e só vai indo desse jeito. E não se questiona, mas para que eu tô fazendo isso? Mas para que eu tô passando por esse processo? Mas para que a minha vida tá acontecendo dessa forma? Bom dia, Ana. Bom dia, Paty. Bom dia, Eduardo. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Então, vamos lá. Para conhecer uma situação, precisamos fazer questionamentos acerca dela. Tem um texto aqui que eles leram, né, que fala o seguinte: a resposta que a gente recebe pode ser um fato desagradável ou triste, quando a gente está perguntando para que eu estou vivendo isso. Mas o que move a pessoa na direção certa é essa pergunta. Porque quando você tem a pergunta, chegou uma menina que acabou de acordar. Porque quando você faz uma pergunta, você consegue ter a direção necessária para você começar a agir de uma maneira certa. Bom dia, bonita, maravilhosa. Precisam marcar a sua aula na vila, hein? Então, vamos lá. No entanto, é justamente ao confrontar a realidade que encontramos o caminho para a mudança. Vizinha, para de fugir da realidade. Se você tá vivendo uma situação e não tá legal e tá desafiadora, encara a situação. Pergunta, pra que eu tô vivendo essa situação? Porque você só vai conseguir sair desse lugar quando você encarar, quando você se perguntar. É por meio desses processos que a gente se permite viver, quando a gente encara o desafio, que identificamos as raízes dos nossos problemas e podemos agir de forma decisiva para a transformação. Vizinha, as raízes elas estão dentro de nós, elas não estão fora. E a gente só vai fazer esse caminho de descobrir quando a gente se perguntar. Agora chegou a outra bonita aqui junto com a gente, também acordando agora. Então vamos lá. Vem, Nunu. Nunu tá chegando. Não devemos nos deter diante das dificuldades, mas buscar a sabedoria dos céus
para discernir a nossa realidade e encontrar soluções. Vizinha, se você tiver naquele foco do problema, se você não sair, respirar, se conectar com a natureza, se perguntar, trazer a sua fé, você não vai conseguir entender o para quê. A gente precisa sair do olho do furacão para poder encontrar a solução. Por isso, não podemos nos abalar com as notícias, mas fazer com que as circunstâncias contrárias sejam como trampolins que nos impulsionam a grandes transformações. Quanto mais você pegar um desafio e buscar entender o para quê, ao invés de ficar se abalando e se lamentando a vida inteira, pô, vai lá, meu amor, vai lá. Mas você vai conseguir evoluir na sua vida. E a gente veio aqui nessa vida para evolução, não para empacação. Então, o que acontece? Quando você olha, lógico, eu tô passando por um desafio. Não tem como eu pegar simplesmente, tá bom, para que estou passando por esse desafio? Não, você vai sentir lá as suas emoções, mas sentiu as emoções, não mora nelas. Não fica ali, né, criando vida no problema. Olha para o problema e fala, tá bom, esse problema tá me deixando triste, tá me deixando irritada, tá me deixando com raiva, tá me deixando com medo. Mas para que eu estou vivendo esse problema? Porque tudo na nossa vida tem um para quê. Tudo. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na carreira, problemas no relacionamento, problemas na maternidade, tudo tem um para quê. E esse para quê tá dentro da nossa história. Se a gente não entende isso, a gente não sai desse lugar, tá? Então saiba que ao enfrentar... Vai lá, filhinha. Vai lá. Então espera 2 minutinhos que eu tô terminando aqui. Vamos lá. Então saiba que ao enfrentar a verdade de frente, ainda que dolorosa, abrimos espaço para a transformação e crescimento. Se eu encarar de frente, tá bom, eu tô passando por isso, a vida tá me convidando a olhar para essa situação diferente, a entender sobre essa situação e a fazer coisas diferentes, a fazer o que eu não estou fazendo. Quando a gente olha por esse ângulo, a gente consegue começar a viver esse crescimento e essa transformação, ou seja, a nossa evolução. E pode ter certeza que se você estiver disposta a passar pelo processo, quando você estiver passando por ele e chegar onde você deseja, você vai entender o para quê e você vai falar para você. Esse foi o melhor chamado, esse foi a melhor forma que Deus, que a vida encontrou de me preparar para fazer com que eu chegue nesse lugar que eu tô chegando agora. Porque se não fosse esse processo, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei da forma com que eu cheguei. Tá? Então acreditem nisso. Vivi, Ivane, bom dia, sejam bem-vindas. Então convido você a encarar os desafios de maneira diferente. Presta atenção aqui, vizinha, você que está passando por um desafio. E coloca a Joaninha se está fazendo sentido, porque Joaninha representa vida, prosperidade, realização de sonhos, abundância na nossa vida. Bom dia, Bi maravilhosa, minha terapeuta energética. Então vamos lá. Convido você a encarar os desafios de uma maneira diferente. Presta atenção. Em vez de permitir que eles paralisem você, entregue a Deus, confie nele, faça a sua parte, porque ele vai te usar para impulsionar você, para viver a vida que você sonha, para viver esse processo de transformação, fazendo você chegar ainda mais longe. Então, vizinha, se permita olhar para os desafios, viver o processo para que você viva as transformações. Se permita viver o caminho da transformação, porque enquanto você fugir dos problemas, nunca haverá solução. Tá bem poderoso esse acordar de hoje. Me contem aqui se fez sentido, tasca a Joaninha para eu saber. Vamos fazer
a nossa retirada de cartinhas. Tá bom, retira a sua cartinha, quer? Não, Isa não quer. Você quer tirar a cartinha, Manu? Quer? Então, a Manu vai tirar a cartinha e vocês vão... Vai, Manu, se concentra aí, filha. Escolhe a cartinha. E vocês vão mentalizar o que a gente vai receber aí, que cada uma vai receber para o nosso dia de hoje. Vamos ver o que veio aqui. Seja feliz a cada instante da vida, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Um novo tempo surgirá, com o pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. Vizinha, fala se o universo não é babadeira, se ele não conversa com a gente o tempo todo. A gente acabou de falar sobre o processo de evolução, sobre viver o processo, ser feliz no processo. Está passando por um desafio? Viva o desafio com presença da melhor forma, fazendo o seu melhor e soltando, confiando que Deus, que o universo, que a vida, que o invisível vai fazer o melhor dele. Mas faz a sua parte, que se você não fizer a sua parte, Deus não consegue colocar o chão. Vizinhas, um beijo no coração, feliz de estar aqui de volta com vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, nós estamos aqui novamente no nosso acordar. Beijo! Mamãe.